Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Espero que você esteja bem, passando bem diante de tudo que a gente está vivendo. Eu queria estar falando do livro do mês de abril, né? E para mim, gente, ele tem um significado muito grande, essa obra, porque não se trata... Às vezes eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: para mim, fulano de tal é o melhor autor do Brasil. É difícil você dizer que um autor seja o melhor dentro de uma constelação de autores, escritores. Para mim, o autor X ou a autora X é o melhor escritor do mundo. Foi o melhor romancista, o melhor poeta. Bom, isso é complicado porque é subjetivo, né? Então, quando me perguntam sobre autores nacionais e me perguntam qual deles é o melhor para mim, eu respondo que aquele que mais me toca e aquele que mais completa um cenário que me dá gostosura e reflexão é esse aqui, é do paraibano Ariano Suassuna. Nós vamos estar falando do Alto da Compadecida, mas antes de tudo, para começar a falar um pouquinho sobre esse livro, eu gostaria que você ouvisse essa fala do Ariano com o Fernando Moraes, se não me engano, no Canal Brasil, uma fala dele sobre Deus. Essa fala tem tudo a ver para o livro que a gente vai conversar. Toca aí. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 sextilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Bom, Deus é uma necessidade. Sem Deus, a minha vida seria um desespero. O cenário do Ariano, o paraibano que nasceu na década de 30, filho do governador da Paraíba, João Suassuna, e que perde o seu pai de uma forma trágica nas confusões da década de 30, da Revolução de 30, do Estado Novo, prestes a ser estabelecido, pouco depois será estabelecido, mas ele perde seu pai quando ele é assassinado no Rio de Janeiro. E pelo contexto histórico, Ariano tinha apenas 30 anos, Ariano é de 27, se eu não estou enganado, ele passa a estar na mão da sua mãe, Cássia Vilar, que vai, de uma certa forma, educá-lo no modelo com o qual João, seu pai, João Suassuna, solicitou a ela que houvesse sensibilidade, carinho, participação, entendimento do ser, compreensão da vida, perdão, amor e todos esses, digamos, absolutos que todos nós gostaríamos que a sociedade soubesse disso, né? E me parece que a mãe do Ariano, Cássia Vilar, acertou, porque o Ariano, eu tive o prazer de ter um contato com o Ariano Suassuna quando trabalhando em uma instituição, e lá ele a visitou e a gente pôde conversar rapidamente, nada demais, não, amigo íntimo, nada. Pelo contrário, foi 15, 20 minutos de muito prazer de enxergar numa pessoa uma sensibilidade, uma brasilidade pouco vista nos dias de hoje. O Ariano Suassuna, ele vai, por conta da morte do seu pai na década de 30, ele sai lá da Paraíba e é obrigado a vir para Pernambuco, e de uma certa forma ele mesmo se achava um paraibano pernambucano. As relações dele, inclusive no próprio estado de Pernambuco, mais adiante, ele vai ser secretário de Cultura, vai estar dentro da Universidade Federal de Pernambuco, vai fundar vários movimentos e várias instituições voltadas à cultura, e lá para a década de 70 ele traz um movimento chamado Movimento Armorial, que é nada mais, nada menos que a conjunção de toda a arte erudita que ele dizia brasileira, sob campo do Nordeste, que vai passar pelas estilografuras, pelas estéticas, pela arte plástica, os livros de cordel. O Ariano, ele teve, eu queria um dia fazer um vídeo só falando da vida do Ariano, ele teve uma sensibilidade muito grande desde pequeno. Existem dois pilares na vida do Ariano que são profundamente reconhecidos e que ele foi dado logo de cara. O primeiro é a leitura. A partir do momento da morte de seu pai, e ele muito pequeno, mas a partir do momento que ele vai crescendo, ele tinha diz, contexto histórico, biográfico, que ele tinha uma personalidade bem fechada, bem passiva, bem vivia aquele movimento dele, né? Então o ingresso dele aos livros e a relação com ele aos livros vão dar à pessoa do Ariano Suassuna uma visão muito clara e muito vasta sobre vários autores. Ele era bastante eclético, ele gostava muito, por exemplo, do niilismo, mas não diria tanto do niilismo em si, mas de Dostoiévski. Gostava muito de Tolstói, Carlos Drummond de Andrade, se sentia muito bem com Cervantes, inclusive em algumas das suas palestras ele dizia que Cervantes entendia que a língua portuguesa era a língua mais plástica e mais musical de todas que Cervantes já tinha tido contato. Por isso que o Ariano vai ter uma visão muito clara e vai ser um crítico a tudo que estava sendo feito com a cultura brasileira até 2014, quando ele morreu. E há uma diferença
do Ariano quando ele fala de popular para aquilo que hoje nós temos na mão e que se chama de pop. O popular de Ariano, a visão de Ariano, e que está ali fundamentada no movimento armorial, é da arte popular brasileira, tendo por base também os contextos do Nordeste e ao mesmo tempo traduzindo isso com muita erudição. Então, as peças do Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida é uma peça, eu tenho uma outra aqui na minha mão, O Santo e a Porca, outra peça também. Estou com um romance que eu nunca li, O Sedutor do Sertão. Agora há pouco tempo eu também li o romance A Pedra do Reino. Tem quase todos os livros do Ariano dentro do meu e-book. Quando você enxerga e você vai ter um contato com o Ariano Suassuna, você vai ter um tripé muito interessante da sua construção. O primeiro é do povo. A visão clara que Ariano Suassuna tinha do seu povo, e quando ele diz do seu povo brasileiro, mais especificamente das razões e da realidade nordestina. Então não é à toa que não só aqui, quanto em outros livros ou outras peças, estão impressos alguns personagens característicos daquele período nordestino, principalmente da primeira metade do século XX. Então você vai ter o cangaceiro, você vai ter o fazendeiro ou o coroné, você vai ter a igreja muito fortemente representada, às vezes como aqui através do Alto da Compadecida, inclusive criticada. Você vai ter as questões dos relacionamentos afetivos. Apesar de Ariano ter sido um homem de uma mulher só, ele retrata muito bem as infidelidades em várias das suas obras, principalmente aqui em a Mulher do Padeiro. Ela é uma característica básica da infidelidade marital. Ele mostra o contexto do machismo nordestino em alguns elementos e tem atrás de si os malandros, né? No caso aqui do Alto da Compadecida, esses malandros são o Chicó, né? E o João Grilo. O João Grilo, por sinal, ele já é um personagem existente. E conta um primo do Ariano Suassuna, depois que ele falece, numa reportagem agora, num documentário, ele disse que o tal Chicó, que é aqui retratado no livro do Suassuna, ele existiu mesmo. Foi uma pessoa que existiu mesmo. O João Grilo tinha as aventuras do João Grilo. Para a gente começar a ler um pouquinho sobre o Ariano, lembrando a vocês, logo de cara, o Guel Arraes, ele fez um filme há pouco tempo não, mas uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, em que estão Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Matheus Nartergalli, você tem Selton Mello, dentre outros, Marco Nanini, que vão ser alguns dos personagens da aparição do Alto da Compadecida, tanto no cinema quanto numa série. Existe um personagem ingresso ali pelo Guel Arraes que não existe na série, e existem outros que foram retirados do contexto do livro, como por exemplo o Sacristão é alguém que não aparece na série, e a Rosinha, aquela que seria a amada do João Grilo, ela não aparece no livro. O livro se fecha inclusive com 2 saídas, 2 propostas de final. A peça dá 2 propostas, o próprio Ariano assim coloca, de final de peça, né? Quem é o Ariano nesse livro? Ele é o palhaço, e ele já identifica muito claramente o contexto, né? Principalmente o contexto dos seus personagens. E a fala do palhaço, logo de início da peça, é a seguinte: Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para o exercício da moralidade. Há um traço, um traço de metalinguagem do Ariano, inclusive no uso da própria questão do palhaço, quando ele se representa dentro da peça, mas que é a referência da própria visão do Ariano no dia a dia. Ariano era um católico, consciente, tinha uma questão muito voltada à monarquia, apesar de questionar a família real, se orientava pelo seu senso ético das relações. Foi alguém que soube subestimar a riqueza em detrimento da alegria da pobreza, ou melhor, da alegria da simplicidade.
E as questões que o Ariano tem, apesar do seu catolicismo forte, elas são muito críticas ao objeto do sistema eclesiástico e como esse sistema é capaz de se entregar ao poder. Nesse caso aqui, tanto o bispo quanto o sacristão e o padre passam a ser, de certa forma, aduladores de um coronel, que é o senhor Antônio Moraes, né? Antônio Moraes no filme é o pai da Ritinha. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Há uma relação muito grande dos contos do Ariano com as literaturas portuguesas medievais e também no princípio da Renascença. Esse livro aqui me lembra muito O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Me traz muitas questões e muitas comparações, porque no final você tem um debate com Manuel e a Compadecida. Compadecida nada mais é que Maria, mãe de Jesus, e Emanuel é o próprio Cristo, onde este, digamos, embate metafísico reflexivo vale muito a pena a partir daquilo que o próprio Ariano falou para vocês naquela entrevista com o Fernando Moraes. Sem Deus é só sofrimento, com Deus e estar acreditando em Deus é uma necessidade. Isso é uma característica do povo nordestino, a história do povo nordestino, uma história de luta, uma história de sacrifício, uma história de violência, mas ao mesmo tempo uma história de alegria, de multiplicidade, de várias cores, e a realidade de um catolicismo nordestino que não necessariamente depende do Papa para adorar os seus santos. Vê aí o Padre Cícero, né? Padre Cícero nem precisa ser canonizado por qualquer Papa para um nordestino olhar para ele e ingressá-lo no rol dos santos católicos. Então o Ariano ele vai trabalhar neste livro contextos muito similares, tanto com o Santo e a Porca, como, pelo que eu estou lendo, o Sedutor do Sertão. Existem tramas muito parecidas. Uma outra situação clara que o Ariano sempre traduz nas suas peças é a relação que ele tem com textos e com construções, com artes e com literaturas também nordestinas, e ele não tem nenhuma vergonha em citá-las como enredo, ou pelo menos como motivo, como incentivo, como reflexão sobre elas para trazer para suas peças. E existem duas situações aqui claras que elas são colocadas dentro da peça. O primeiro é o enterro do cachorro, o fragmento de O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barro, entre 1865 e 1918, que é justamente a bênção de um cachorro e a possibilidade, inclusive, do enterro dele na peça. A peça é dividida em três partes. A primeira é justamente esse arremedo da questão onde morre um cachorro. Então o João Grilo e o Chicó, principalmente o João Grilo, o João Grilo vai tentar fazer com que o padre da paróquia venha a benzer ou abençoar o cachorro que estava prestes a morrer. Eu não vou dar muito seguimento a isto, mas toda a peça ela é encadeada a partir das armações desses dois malandros. O Chicó é aquele malandro sonhador. É aquele que inventa as coisas. Quando se pergunta a ele se aquilo era verdade, ele diz, olha, não sei, eu só sei que foi assim. Ele sempre inventa uma sistemática onde ele faz parte do centro dessa situação e sempre dá uma saída ao qual o próprio João Grilo desconfia. Já o João Grilo tem um coração bom, mas malandro. São dois pilantras, dois mentirosos, dois enganadores. Eles dois trabalham para esse padeiro. E aí, para chegar a algum objetivo, alguma finalidade, eles sempre inventam uma história. E o João Grilo, ele é um cara sagaz, sabe? Ele consegue inventar as histórias e costurar as histórias a ponto de colocar o padre com um problema com o coronel Antônio. E dentro disso está a história do bispo. Agora, ali tem uma crítica, gente. Porque todas as jogadas do João Grilo, todas elas são sedutoras a partir de pecados capitais, né? A usura, a busca pelo dinheiro, a mentira,
o adultério, a porfíria. O Ariano, ele traz isso para o campo popular e ele ironiza, faz uma paródia que faz com que você sinta graça. Mas aqui dentro desse texto há uma filosofia de vida clara, da qual você precisa se aperceber e se apossar de cada um desses poucos personagens que aqui estão, até porque o livro ele é escrito, ele é colocado para nós já como uma construção de peça e a indicação do próprio Ariano de como se portar em cada passagem. Essa é a primeira passagem que vai normalmente discutir a questão do cão ser batizado, ser benzido ou não. Numa segunda, a relação o esclarecimento desta situação entre o padre, o bispo e o coroné, e a terceira é quando eles quase todos morrem e vão conversar com Maria, com o cavernoso, o diabo e Emmanuel. Eu queria trazer uma outra situação que também é colocada no livro, só que sendo um gato. Ele diz o seguinte: a história do cavalo que defecava dinheiro. Então, quando você vai ler o livro, você se diverte. Mas Ariano tem a capacidade de te fazer rir e, ao mesmo tempo, ele te traz conclusões claras do dia a dia e de como você deve se relacionar com o todo e se orientar dentro desta, digamos, ironia que é a vida. O final do livro ele é altamente profético, não diria profético, filosófico. E eu tenho a dizer a vocês que a figura de Maria me parece muito mesmo retirada talvez da visão que Ariano tinha, e isso é uma visão minha, tá, gente? A visão que o Ariano tinha da Cássia Vilar, que era sua mãe. Maria é aquele ser que vem em defesa a partir da condenação de todos, desde a mulher do padeiro até do vilão que aparece, do matador que aparece, do jagunço que aparece, e que tende também a chacinar todos que ali estão. Se você já viu o filme, eu diria o seguinte: vale muito a pena vê-lo e que te sirva apenas como base de reflexão para o livro. É um livro básico em matéria de número de páginas, mas profundo em algumas questões voltadas às ideias com as quais nós precisamos nos portar e nos comportar dentro desta obra. Eu vou ler aqui algumas passagens que eu achei assim importantes, bastante importantes. Uma delas aqui me lembrou muito Morte e Vida de Severina, do João Cabral de Melo Neto. Ele diz o seguinte: Alto da Compadecida, o autor que vai representar Manuel, isto é, Nosso Senhor, declara-se também indigno de tal alto papel, mas não vem agora porque sua aparição constituirá em grande efeito teatral e o público será privado desse elemento surpresa. Havia uma surpresa dentro da peça. E isso é referente quando o palhaço acaba de dizer uma sistemática básica, e aí que vai chegar aqui perto da Morte e Vida Severina. Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga da sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço. Para indicar que sabe mais do que ninguém que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solérica. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo baseado no espírito popular da sua gente, porque acredita que o povo sofre e tem direito a certas intimidades. Isso aqui me aproxima muito. Se você ler esse livro aqui, proponho que você vá ler também Morte e Vida Severina e mostra o sofrimento dos andantes do Nordeste, daqueles que precisam buscar água, precisam buscar alimento e fogem da seca, fogem do calor, da pobreza e do calor da fome. Existe uma outra fala, gente, que eu achei super interessante dentro do livro, inclusive bastante filosófica, que é a do João Grilo. Tudo que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia. Bonito, Chicó, onde foi que você ouviu isso? Deu de sua cabeça que não saiu, eu sei. Mas o que vale é essa frase: tudo que é vivo morre. É a orientação da qual ele traz para dentro do enredo e traz para dentro do livro e das relações a presença da morte não como um ente destruidor, mas como um ente natural. Essa é uma outra leitura que eu fiz desse livro dentro de algumas questões que ele levanta ali naquela máxima, né? Uma outra é na discussão que se dá
E aí mostra a característica jocosa do Ariano e como ele trata a religião e como ele trata a espiritualidade, ou talvez a sua própria espiritualidade e a sua relação clara dentro dos seus contextos de fé. Há um reclame do diabo dizendo que estava tendo muita brincadeira na hora do julgamento e era necessário que as coisas fossem feitas de forma séria. E Manuel, Jesus, interpela o diabo e diz o seguinte: calma, rapaz, você não está no inferno, lá sim é um lugar de sério, aqui pode brincar. Acuse, pois, então agora o sacristão. O Ariano, ele dá uma sensibilidade às relações religiosas e ele vai fazer um tracejado da religião como uma manobra artística também do Nordeste. Ao mesmo tempo, ele vai se antagonizar aos sistemas religiosos existentes e aquilo que ele deixa como uma crítica, quanto mais mesmo, a igreja que se corrompe ao poder, a igreja que se propõe a sua malandragem pública. Não fica muito difícil, talvez, defender esta orientação do Ariano dentro do cenário do qual ele viveu. Ainda que ele tenha tido a perda do seu pai, da forma como foi, o Ariano conviveu dentro de cenários dos mais, digamos assim, de cenários repletos de representações públicas políticas. Ele mesmo acabou sendo secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. Obviamente, ele também vê os enredos e os contextos muito claros das relações políticas que a Igreja Católica, ou que a religião tinha na região Nordeste e também, por que não dizer, no Brasil como um todo. A igreja faz política também e a igreja também se relaciona de forma antagônica aos contextos de Manuel e da Compadecida. E aí, quando eu falei para vocês sobre a Compadecida lembrar muito a Cássia Vilar, há um alerta de Manuel a Maria. E eu queria muito que você, a partir daí, entendesse que a figura mariana em Ariano Suassuna, ela não tem um contraste meramente teológico, ela não está respeitando uma teologia católica, ou ela não está se antagonizando a um contexto de uma teologia protestante. A Maria, ela é um sentimento de que a necessidade do nordestino, a partir dos seus erros e a partir das suas tramóias, as questões das durezas do dia a dia, fazem com que a perspectiva do céu para o Nordeste seja sempre muito mais piedosa, seja sempre muito mais voltada a entender as falências e as tristezas e as tragédias, e por isso que aqui em algum momento eu posso dizer que essa peça ela chega ao ápice do tragicômico, porque ela vai traduzir aqui então sempre um contexto e uma visualização do céu olhando para os nordestinos e dizendo para eles: olha, se o mundo todo não dá uma segunda chance para vocês, eu o darei. Olha só como é que a Maria, na voz da Fernanda, como é que, da maravilhosa Fernanda Torres, olha como é que ela vai traduzir isso. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles me exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde para ela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira, está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo e nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho, e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade.
E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. A partir desse processo todo que vocês ouviram agora, eu posso dizer aqui o contexto do qual Emmanuel fala para Maria esta situação mais, digamos assim, um alerta não falacioso, mas um alerta simpático. Ele diz o seguinte: se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar, como disse Murilo, feito repartição pública que existe, mas não funciona. Há duas questões interessantes aqui. A primeira é justamente aquilo que eu falei. E a segunda é expor o serviço público de uma forma bastante pejorativa. E o Ariano não colocou isso aqui à toa. Talvez fosse inclusive a visão do próprio nordestino, as dificuldades que eles encontravam na relação com o Estado. O Estado que no contexto do nosso querido Ariano, ele se nega a estar com o povo, né? Esta obra toda, ela tem o seu locus residente nas pequenas cidades de Itaperoá, lá na Paraíba. E ela vai desenvolver, então, esses sentidos do qual mostra um Ariano muito pouco aderente à estética de poder. Eu proponho a vocês buscarem saber como Ariano produziu a roupa quando ele foi aceito na Academia Brasileira de Letras para ele ser apresentado, a ironia que ele lança dentro do sistema existente, uma ironia respeitosa, mas ao mesmo tempo expondo, botando para fora aquilo que a gente às vezes acha que é extremamente digno e que faz de grandes homens serem aquilo que eles são, mas que ao contrário, na visão do Ariano Suassuna, é só perdição. Que é essas coisas da honra pela honra, da soberba dos cargos, das estruturas medianas sendo sempre pisadas pelas estruturas maiores. O Ariano, ele é um defensor, gente, e esse livro fica muito claro, ele é um defensor da brasilidade. É por isso que ele traz para ele pessoas como o J. Borges, ele vai trazer o Francisco Bernardi, o Gilvan Sâmico, todo esse pessoal, Raimundo Carreiro, Antônio Nóbrega, Antônio Madureira, musicistas muito nordestinos, muito do campo. Essa cultura da música nordestina para ele também era muito importante. As danças, o maracatu, o frevo, o chachado, tudo isso faz parte de uma compilação não meramente teórica da visão de Ariano do mundo, mas principalmente prática. Toda a obra do Ariano ela é prática, ela é composta para fazer com que você veja a realidade e possa rir e sorrir. A segunda parte, então, depois que termina os contextos das confusões que o Chicó e o João Grilo fazem, vai se dar com o elemento da finitude. Com exceção do João Grilo, todos têm a sua passagem. Eu não posso ir mais além. Não tenho dúvida que boa parte de vocês já ouviram um filme ou leram um livro, e aquilo que para o livro é o final, no filme não, é só uma passagem. Prestem bastante atenção nesses movimentos, prestem bastante atenção nos contextos, prestem bastante atenção nas acusações do diabo e nas referências, principalmente a fala do João Grilo diante da compadecida que é Maria. Vejam só como há uma retórica bastante complexa e bela de Ariano, da essência humana, de como vivemos, das nossas contradições, das nossas falhas, mas também das nossas cores, das nossas alegrias, fundamentalmente da nossa brasilidade. Ariano Suassuna não topava qualquer tipo de invenção ou internacionalização das nossas atividades. Programas que você tem visto hoje nas grandes emissoras, principalmente aqueles que fomentam muito mais uma comunicação baixa de massa do que propriamente uma propensão ao crescimento do brasileiro como
no seu intelecto, na forma de ver o mundo, esses programas Ariano simplesmente detestava. Vale muito a pena você ler esse livro do Alto da Compadecida. Diria a você também que você lesse do lado esse aqui, olha, O Santo e a Porca. Façam comparações entre um e o outro. Santo e a Porca aparece muito no Enem e olha, o Alto da Compadecida também aparece. Nas minhas mãos está o livro do homem que mais, do brasileiro, que mais fala de Brasil para o meu coração, Ariano Suassuna. Vale a pena. Gente, por favor, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, participa com a gente, ingressa novos temas para serem abordados aqui. Eu acho que a gente precisa estar movendo dessa forma. Não estou colocando dinheiro no canal, não estou colocando nada disso, eu estou fazendo exercício orgânico. Então participa com a gente agora, curta o canal, esteja conosco, vamos estar conversando muito sobre literatura, vamos falar de Júlio Verne semana que vem, e estejam passo a passo, juntinho. Dessa vez eu não esqueço, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, Júlio Verne, semana que vem, 80 dias, a volta ao mundo é em 80 dias, tá certo? Grande abraço, curte o canal.